Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje eu trago um assunto que eu gosto muito e que esse assunto, o título é Aprendendo Continuamente a Fazer o Bem. E daí que você já começa a me ouvir, e não digo todos, mas alguém pode dizer assim: falar é fácil, fazer é que é difícil. É verdade. Mas eu falo aqui não com o ar de que eu faça tudo o que é bom, porque não sou melhor do que ninguém. Não falo aqui de aprender a fazer o bem, não porque eu seja uma sumidade em algum assunto. Não, quando eu falo em fazer o bem, não falo para ser julgadora de forma alguma, mas para ser uma expositora da vontade de Deus. E é a vontade do Senhor, nosso Deus, que cada ser humano se empenhe, enquanto vida tem, em fazer o bem. E é esse assunto que eu vou trazer e revelar a vocês e mostrar, segundo a palavra do Senhor, o que o Senhor nos pede sobre este assunto. Então, fazer o bem para muitos pode ser algo que é considerado essa palavra como uma piada, ou um descaso, ou um palavreado que não existe na prática, ou um protótipo de lenda, mas não é assim. É verdade que o mal está altamente disseminado, e é por isso que muitos pensam assim. E o mal este, que vem de nós seres humanos, onde lá no início das Sagradas Escrituras, lá nos tempos remotos, de mais remotos da história da humanidade, o Senhor que criou a nós humanos, no capítulo 6 de Gênesis, versículos 5 e 6, olha a expressão do Senhor quando ele olhou para a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, para o Senhor, até mesmo para ele, glória a Deus, a prática do mal trouxe e traz uma profunda tristeza, um profundo pesar, até para o próprio Deus. Porque a maldade se multiplicou mesmo. O Senhor disse aqui que se multiplicara toda a diversidade de pensamentos, atos, palavras e atitudes das mais perversas possíveis. E isso trouxe um grande desgosto ao Senhor desde aí. E nós sabemos que isso alastrou-se, segundo as Sagradas Escrituras, após dois irmãos de sangue chamados Caim e Abel. O irmão Caim matou o seu irmão Abel. Então, matou por quê? Porque ele tinha algo nele de mal. Ele tinha um instinto mal. E o Senhor falou com ele, antes de que ele caísse nesse mal, nessa depravação moral. O Senhor falou com ele e disse aqui em Gênesis capítulo 4, estavam os dois diante do Senhor para oferecer uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, das suas primícias para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor atentou para a oferta de
Abel. O Senhor se agradou. Mas o Senhor não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque viu dentro dele algo que não estava correto. Então o Senhor falou com o próprio Caim, capítulo 4 de Gênesis, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E Caim irou-se fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, tu também não serás aceito. Mas se tu não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e ele te dominará. Então o Senhor está mostrando aqui o que podemos entender. Que o Senhor viu em Caim algo intrínseco dentro dele que não era bom, que era maligno. E o Senhor o advertiu e disse: olha, se você fizer verdadeiramente o bem, você vai ser aceito. Mas se você não faz o bem, o mal, o pecado jaz à porta e o mal vai te dominar. E foi o que aconteceu com Caim, que eu já falei em outros vídeos. E é uma história muito conhecida. Caim matou seu irmão Abel e com isso ele foi duramente punido pelo próprio Deus por causa das suas más ações. Agora, apesar de tudo isso, e do mal hoje, que continua se alastrando, a concupiscência carnal, a violência, a depravação, a incredulidade, a pornografia, as divisões, as facções, quer dizer, o mundo desenfreou-se e cada dia que passa piora. E esse é o motivo de muitos descreem que existe a bondade. Porque a bondade, a propagação dela parece que tem sido ofuscada, né? Mas o brilho da bondade, aqui e acolá onde a gente vê, se é em nome do Senhor, ela brilha, porque o bem sempre é maior do que o mal. Agora, o que eu quero dizer a vocês a princípio é que quando o Senhor, ele criou os seres humanos, quando ele deu origem a nós, humanos, começando por Adão e Eva, o motivo original dele ter nos criado foi para o louvor da sua glória. Está aqui um texto lindo, glória a Deus, de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura, ou seja, feitos pelo Senhor, criados em Cristo Jesus, glória a Deus, ou seja, através da misericórdia do Senhor Jesus Cristo e da aceitação dele como Senhor e Salvador das nossas vidas, ou seja, por ele, somos feituras de Deus, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quer dizer que apelar para se fazer o bem, procurar se empenhar em procurar fazer o bem, não é uma ideologia humana. Não é, mas é a vontade de Deus. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E nós só glorificamos e exaltamos a Deus através da nossa vida quando nós nos aproximamos dele e, no mínimo, procuramos começar a entender o que é praticar a bondade e pôr em prática o que é bom. Glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, este é o motivo original pelo qual o Senhor nos criou, mas que nós não temos feito assim.
Porém, enquanto estamos nessa terra, se quisermos, não é, ser pessoas melhores, eu digo não por causa de cargos ou posições em conquistas, eu estou falando melhores interiormente, como pessoas que transmita algo de bom a inspirar outros para a glória de Deus, nós precisamos aprender do Senhor. E vamos começar a entender aqui que questões como violência, a violência, ela traz mais problemas. Divisões, elas enfraquecem. O egoísmo, ele dissipa com a filantropia humana, as ofensas descaracterizam. Então, o ser humano, ele tem um instinto a inclinação para o mal. E os instintos do ser humano, segundo a psicanálise, é de um teor altamente agressivo. O lado positivo de termos um instinto, vamos dizer, valente, é porque nos motiva a lutar pela sobrevivência, a trabalharmos, a nos esforçarmos, a lutarmos pelos nossos ideais. Contudo, esse instinto, se ele é inclinado para o mal, e se nós não fazemos por onde usar o bom senso da razão, se nós não fazemos por onde procurarmos observar o que temos feito, reavaliar, ponderar as nossas atitudes, ou seja, se deixarmos sermos dominados pelo instinto agressivo no âmbito negativo, no âmbito maléfico, como foi o caso de Caim, então, assim, nós seremos o quê? Escravizados, dominados pelo mal. Foi o caso de Caim. Então, com essa total decadência humana que nós estamos vendo, não é tanta maldade, tanta coisa, é no mundo inteiro, não é? O Senhor, ele, glória a Deus, ele deseja que nós venhamos a nos aproximar dele, porque para praticarmos algo de bom, é necessário pelo menos o bom senso e o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Romanos 3:23 diz assim, que todos nós pecamos, todos pecaram e todos estávamos destituídos, ou seja, excluídos, afastados da glória de Deus. Mas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que veio em terra, morrer por nós, dar sua vida, para que quem cresce em seu sacrifício de morte na cruz pudesse obter a vida eterna, como diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, a partir daí e buscando a presença do Senhor, nós podemos, na graça de Deus, procurarmos fazer o bem e no bom senso também. Vocês veem que as atitudes de Caim e Abel repercutiram tanto aos olhos de Deus que foram lembrados bem adiante quando o evangelista João, em sua primeira epístola de capítulo 3, versículo 12, ele relatou que sobre as obras de Caim e sobre as obras de Abel. E ele disse, porque as obras de Caim eram más, mas a do seu irmão eram justas. Então, quer dizer, qual é a ideia que eu quero trazer aqui? É que se um praticou o mal e o outro praticou o bem, então é possível existir pessoas no mundo que se empenhem em praticar o bem. Glória a Deus, que se empenhem em se esforçar
para praticar o bem, para a glória de Deus e para deixar um marco positivo de diferença, de aprendizado para outros, de exemplo. Glória a Deus. Como é que podemos começar a praticar o bem? A palavra do Senhor nos ensina. E a princípio, a partir de nós mesmos, para que sejamos capacitados para tal bênção, é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, crermos nele, observarmos e praticarmos os seus mandamentos e procurarmos ver os exemplos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando estava em vida terrena e procurar exercitar os mesmos sentimentos e ações que houve nele. Glória a Deus, em sua vida terrena. Então, assim, nós iremos, o quê? Caminhando para começarmos a fazer o bem em vida, para a glória do Senhor. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: E ele declarou: ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então, olha o que o Senhor deseja de nós, que espera de nós. Glória a Deus, que pratiquemos a justiça, ou seja, o que é viável, o que é de bom senso, o que é puro, o que é honesto, o que é agradável aos olhos de Deus, o que não prejudica ninguém, o que não defrauda ninguém, o que não viola os direitos de ninguém, praticar a justiça baseada na vontade de Deus. E amar a beneficência, ou seja, amar, glória a Deus, o bem, procurar se empenhar em fazer o bem e andar humildemente na presença do Senhor, ou seja, simples como as pombas e prudentes observadores, vigiando e orando como as serpentes, está escrito a palavra do Senhor. Então, esse é o caminho, a princípio, que nos ensina a fazer o bem, não é? E fazer o bem excede, vai muito além do que fazer uma caridade, do que fazer o quê? Do que fazer obras, boas obras sociais, do que, vamos dizer assim, fazer o bem a alguém. Glória a Deus, isto é bom, mas a bondade podemos mais do que isso. E o Senhor espera de nós mais do que isso. As obras sociais, o Senhor se agrada, porque tem um texto bíblico que eu esqueci aqui de anotar, que ele diz: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você foi me ver. Então, fazendo estas coisas a um dos meus pequeninos, disse o Senhor Jesus, a mim está fazendo. Então, o Senhor se agrada dessas obras sociais. Contudo, porém, não é o bastante. O Senhor espera mais de nós e o Senhor nos capacita a mais, muito mais do que isto. Glória a Deus, formas de fazermos o bem. Vamos começar aqui lendo. A Bíblia fala muita coisa. E nós vamos aqui relatar, segundo as Sagradas Escrituras, algumas coisas que o Senhor deixou na sua palavra e que entendemos que é a formas de fazer o bem, de praticarmos o bem. Por exemplo, Romanos, capítulo 12, versículo 21, fala de vencer o mal com bem, ou seja, não praticar o mal, mas sempre o bem. Agora, do versículo 9 em diante, vamos ler aqui. Fala assim: o amor seja não fingido. Aborrecei com toda a força o mal. Aborreça, se você se aborrece, então vamos nos aborrecer contra o mal. E apegai-vos ao bem.
É o que está escrito. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em dar honra uns aos outros. Não sejais vagarosos, morosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai aos santos as suas necessidades, ou seja, que está falando daqueles que, dos servos do Senhor, comunicai as necessidades, se está precisando de alguma coisa, uns aos outros, um ajudando o outro. Esse é o princípio de Deus. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornes, ou seja, pague, retribua, mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Uma coisa que o Senhor se agrada muito é a honestidade. Glória a Deus. E a honestidade que também se aplica a reconhecer um erro e assim abrir mão dele e resolver ser melhor, o Senhor se agrada. Glória a Deus. Aqui diz, versículo 18, se possível for, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira para Deus, porque ele diz, está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então, se temos uma causa, uma questão, também está escrito que a ira humana não opera a justiça de Deus, mas se sofremos uma injustiça, se temos uma causa, um desgosto, um pesar, uma ansiedade, uma necessidade e principalmente uma mágoa no coração, transferir para o Senhor, a Ele, vamos dizer, a incumbência de julgar, glória a Deus, de lidar com a questão, glória a Deus. É assim que o Senhor deseja. Versículo 20, o que eu estava falando agora há pouco. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. A bênção de Deus, as recompensas do Senhor, vem. O galardão do Senhor para aqueles que se empenham em fazer o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É que está escrito. A palavra do Senhor tem muito que falar para nós de formas de praticarmos o bem. E praticar o bem, sempre o bem, todos os dias da nossa vida. É difícil? Porque, como eu já disse, nós já nascemos pecadores, temos um instinto humano propenso ao mal, temperamentos às vezes difíceis de lidar, coisas arraigadas em nós que nós não queremos abrir mão de que elas saiam de dentro de nós para recebermos a paz. Contudo, no Senhor, pedindo a força e a ajuda de Deus, é possível nós fazermos o bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, formas de fazer o bem. Tem mais. Vamos ler aqui. Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Glória a Deus. Para alguns pode ser estapafúrdio. O que eu vou falar aqui pode ser um absurdo. Mas não sou eu que falo.
É o Senhor que fala para nós. E eu digo a vocês que já pratiquei este princípio e digo a vocês que é muito recompensador, é muito bom, é muito gratificante falar isto aqui que eu vou ler agora. Mateus 5, versículo 43 ao 48. Glória a Deus, assim está escrito. O 43 diz: portanto, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, diz o Senhor. Bendizei, ou seja, abençoai os que vos maltratam. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que lição dura. Olha que lição que traz controvérsia na mente nossa, que muitas vezes não quer abrir mão do direito de razão. Mas eu digo a vocês que é recompensador. Glorifica ao Senhor. É um exemplo magnífico de bondade. Aquele que assim alcança este ponto. E maravilhoso e melhor ainda, aquele que permanece fazendo como tal. Este princípio do Senhor. Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz o que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes, pergunta o Senhor, ele assim diz, se amardes somente os que amam a vocês, que galardão vocês vão ter? Não faz os publicanos, ou seja, todas as pessoas não fazem o mesmo? Versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É claro que não conseguimos a perfeição, mas aquele que se empenha em melhorar, esse agrada ao Senhor. Então, tarefa de filho de Deus, glória a Deus, é amar os inimigos, é abençoar os que vos maltratam, maldizem, e fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então o Senhor está dizendo, esse que assim faz, esse é verdadeiramente um filho de Deus, porque há uma diferença em ser filho de Deus e ser uma criatura que ele criou. Todos somos criaturas, mas filhos de Deus, ou seja, que o representa em algo que ele mandou, que ele determinou. Então o filho de Deus, ele age contra o seu próprio mau instinto humano, ele age para a glória de Deus, por amor ao Senhor e por amor a outras pessoas. É muito lindo, é muito maravilhosa a palavra de Deus. No próximo vídeo eu vou estar dando continuidade a mais da vontade de Deus, do aprender o que é fazer o bem, que o Senhor quer de nós. Que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, glória a Deus, a sermos pessoas melhores a cada dia, para a glória de Deus, para sermos abençoados, para termos paz, para deixarmos um marco de quê? De algo de bom, de aprendizado, de edificação e de bom exemplo para outros. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.